Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. E nós seguimos aqui crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você sobre a palavra igreja. Você sabe o que é ser igreja? Essa palavra, no termo grego, no original, se chama eclésia. E eclésia, ela é chamados para fora. Chamados para fora do pecado, chamados para fora do padrão do mundo, chamados para viver na família de Deus. Você sabe que a família de Deus, ela espera por você? Só que não é todos que querem, não é só apenas falar eu já sou parte, eu já sou da família de Deus que vai dizer que você já é parte. Existem princípios, escolhas que nós precisamos. Falamos outro dia aqui sobre a porta, a escolha da porta fala para você o caminho que você vai andar. Não é o caminho que você escolhe, mas sim a porta. O caminho é a consequência da porta que você escolheu. É isso que nós precisamos compreender. Tanto Pedro, ele vai falar em suas cartas como que é a igreja, ou quem são a igreja. Ele diz assim, que a igreja ela não é o edifício, não é a parede, não é esse templo que você tem costume de ir ou passa de repente na frente e vê aqui a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, esse é o templo físico. A igreja aqui ele fala também vós, mesmo como pedras que vivem sois, edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos as pedras vivas que edificam a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um edifício construído com pedras vivas. Nós que somos parte, que fazemos parte da família de Deus. Estas pedras vivas aqui, chamadas santos, são os membros da família de Deus. O que é a família de Deus? Efésios 2, ele fala assim, assim já não sois estrangeiros, já não sois mais os estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus espiritual. Então nós precisamos entender que temos um propósito em fazer parte da família de Deus. E como que isso começa? Como que eu começo a ser igreja? Primeiro, entendendo que eu sou uma criatura, eu sou criado por Deus. Deus, ele é o Criador, ele criou o céu, criou a terra, criou o sol, o mar. Todas as coisas que existem foi Deus que criou. E Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali nós vemos a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo o homem. E Ele diz assim, fizemos o homem e fizemos a mulher. Então, para ser a imagem e a semelhança de Deus, eles fizeram homem e mulher. Existem duas partes que se unem, se completam e formam a imagem de Deus. Eu sozinho não formo a imagem de Deus, a minha esposa sozinha não forma a imagem de Deus, mas é como se eu tivesse um pedacinho de Deus e quando eu me uno a ela, nós conseguimos completar essa imagem, nós vamos formando essa imagem. E para nós sermos participantes como família de Deus, nós precisamos entender uma coisa, que quando criatura nós não somos filhos. Há uma diferença entre filhos de Deus e criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. O que nós ouvimos é, todos nós somos filhos de Deus. E isso não é verdade. Não somos todos filhos, porque nós somos todos criados. E aí, como que faço para eu passar do estado de criatura para filho? João 1, capítulo 1, verso 12 diz que Jesus veio para o que eram os seus e os seus não o aceitaram, mas
a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo veio fazer, o seu sacrifício como perfeito e único, e eu confesso ele, Romanos 10, 9 e 10, com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, então eu me torno filho e eu sou agora participante da família de Deus. Eu tive esse encontro com Deus no dia 28 de janeiro de 2007. A primeira vez que eu me encontro num lugar, numa igreja, num templo, e ali eu sou acolhido, ali eu começo a entender o que a palavra de Deus diz. Um conflito em minha mente, surgiu sobre a minha cultura, sobre tudo aquilo que eu vivi a minha vida inteira, sobre tudo aquilo que eu tinha aprendido, até os meus 21 anos de idade, tudo que eu já sabia. E aí eu começo a estudar a Bíblia, a pegar a Bíblia e folhá-la, lê-la e ver o meu pastor que me discipulou, que me ensinou o caminho, mais tarde veio a ser o meu sogro. Ele nunca disse: Eduardo, isso está errado, essa religião A ou B é errada. Ele nunca me falou para mim: olha, isso daí não está certo. Ele falava assim: a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Olha, está escrito. Olha, está escrito. E eu comecei a examinar as Escrituras. E se você, assim como eu, começar a examinar as Escrituras, talvez todos os paradigmas, todo o padrão que foi instalado em você desde criança, todos os rituais cerimoniais que você já passou, talvez comecem a não fazer tanto sentido quando nós permitimos que o Espírito Santo explique para nós a Bíblia. Entenda, não sou eu, não é um homem que vai te convencer, não é a Bíblia que vai te convencer, mas o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos compreender essas coisas, precisamos deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós para conhecer, para sermos chamados de fora para dentro do corpo. Nós somos chamados de fora do pecado, do mundo, do padrão mundano, para viver uma vida com Cristo, para fazer parte da família de Deus. Hoje, se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus te convida para você vir e fazer parte. Confesso que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que eu fiz essa oração, eu nunca mais me senti como uma criatura, nunca mais me senti fora do barco, mas me senti pertencente à família de Deus. Talvez você tenha trabalhado, se esforçado, feito muitas coisas para se aproximar de Deus. E tudo que Deus quer é que você entregue a sua vida para Ele. Que você seja a igreja que Ele quer que você seja e não a igreja que o mundo quer que você seja. Não é a igreja que te afasta de Deus, não é a igreja que coloca um monte de pedágios entre você e Deus, mas a igreja que fala que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5 diz que o nosso único mediador. Note, se tem algum lugar que você está indo que você precisa de alguém entre você e Deus, para mediar as suas orações, que você precisa pedir para alguém, se você precisa ter esse mediador, se você não tem livre acesso a Deus, esse lugar não é o lugar que Deus preparou para você. Deus preparou um lugar para você onde você tem livre acesso ao trono da graça de Deus através de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós podemos ir a Deus. Tá? Entenda que nós precisamos cultuar, nós precisamos ir a um templo físico, nós precisamos, o autor da carta aos Hebreus diz, não sejam como alguns dos irmãos, não abandonem, não deixem de congregar como é costume de algum dos irmãos, mas nós precisamos congregar, nós precisamos estar unidos, nós precisamos sim respeitar as autoridades que vêm através de Deus, que Deus colocou para nós respeitarmos, para nós honrarmos, sim, mas nós precisamos entender que
nós servimos a um Deus todo-poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, e existe um único mediador entre esse Deus e nós. E a vontade desse Deus, no contexto anterior, diz que é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que você tenha um encontro com Ele, que você permita que o Espírito Santo fale contigo, que você ouça a voz do Espírito Santo e seja guiado, seja direcionado por Ele, e você vai ver como a sua vida será diferente. Convido você a entregar a sua vida para Cristo, a ser igreja, a ser uma igreja de Cristo, uma noiva santa, separada, não viva mais em pecado. Efésios capítulo 2 faz um paralelo, faz um traço ali da antiga natureza, do velho homem com o novo homem. Então leia todo esse contexto e venha fazer parte da família de Deus. Tenha um dia abençoado, que você possa ser edificado com essa palavra. Medite nesses textos, leia. E se você precisar de ajuda, precisar caminhar com alguém, nós estamos aqui caminhando com Jesus e você será bem-vindo caminhando conosco também. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde, em nome de Jesus.